Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui na Expo Meat, que é uma feira focada no segmento de proteína animal. E aí aproveitei, a gente tem aqui uma linha Multiskids, a família SCA, e aproveitei para fazer esse vídeo aqui para mostrar um pouquinho para vocês sobre esse belo equipamento. A linha SCA é a nossa linha de skids multicompressores com compressor semi-hermético alternativo. Tá, que é o que vocês estão vendo aqui, os compressores verdes. Essa linha basicamente ela tem duas características principais, que é trabalhar com compressor semi-hermético alternativo e o outro é que ele é montado sob chassi, ele é feito para ficar em casa de máquinas. Então, como vocês podem ver aqui, vocês têm o chassi, os compressores, todos os componentes necessários para o funcionamento do equipamento e o condensador remoto. Então esse equipamento ele deve ser montado dentro de casa de máquinas. E a gente tem a outra família que é a SGA, que ela é muito similar, só que ela já é feita em gabinete. Então é como se fosse um container que ele chega pronto na obra, você coloca ali, não precisa de casa de máquinas. O condensador já está nele. Você tem o condensador em V na parte superior. Então são duas famílias muito similares. A diferença é que essa aqui é sob chassi para casa de máquinas e a outra fica aberta ao tempo. Esse equipamento aqui especificamente que nós estamos vendo é uma MFA 102-3. Então ela conta com 3 compressores semi-herméticos, cada um de 34 cavalos. Essa família no geral, tanto a SGA como a SCA, ela trabalha de 2 até 5 compressores semi-herméticos, que eles vão variar ali de 7 cavalos até 50 cavalos. Então, assim, é uma família muito ampla, muito vasta e é dividido entre equipamentos de baixa temperatura, média temperatura e alta temperatura. Quando nós falamos alta temperatura, a gente se refere à evaporação. Então, alta temperatura seria algo ali em torno de 0 graus até 15, 20 graus positivos. Média temperatura ali entre menos 20 até 0 e baixa temperatura daí para baixo. Aqui nós contamos com o PLC Núcleo DX, que é o software que gerencia todas as funções do equipamento. É um equipamento bastante robusto e industrial. Tá? Nós temos diversas proteções. Se a gente pegar só no único compressor, nós temos aqui proteção da pressão da bomba de óleo, que é o ΔP, que ele vai informação individual lá para o CLP para nos informar caso tenha um problema. Temos regulador de nível de óleo eletrônico, que a função dele, caso você tenha uma falta de óleo no compressor, você baixe o nível de óleo do compressor, ele pega de um reservatório e injeta no próprio compressor. E também faz a proteção, né? Caso você não consiga injetar óleo por algum motivo, ou por falta de óleo ou alguma outra coisa, ele vai desligar o compressor para proteger. Então isso é muito importante para evitar uma quebra do compressor, obviamente. Nós temos aqui também os pressostatos, né? Então nós temos em cada compressor aqui os pressostatos de alta e baixa, que também é para proteger o compressor, principalmente no caso de uma manutenção incorreta. Às vezes o operador vai fazer uma manutenção e ele acaba esquecendo de reabrir as válvulas de serviço, por exemplo. Isso aí pode danificar gravemente o compressor, então você vai ter um pressostato que vai proteger ele. Nós temos também, além disso, o termistor, que é um sensor de temperatura que vai dentro do motor do compressor, e esse sensor de temperatura ele vai justamente proteger. Caso você tenha um superaquecimento desse compressor, ele vai desarmar ele para evitar que você tenha uma queima do motor elétrico, por exemplo. Fora isso, você tem um skid já completo, né? Então nós temos acumulador de sucção montado já no equipamento, as válvulas de serviço, coletor de sucção, os filtros de sucção de cada compressor, coletor de descarga, separador de óleo, reservatório de óleo, todos os sensores que você necessita já estão prontos no equipamento. Você só vai ter o condensador externo, que ele pode ser evaporativo, pode ser um condensador a ar, ou pode ser até mesmo um casco e tubo que já vem montado no equipamento. Esse equipamento também especificamente, ele tem algumas alterações especiais que foram feitas especificamente para o cliente, né? Então você vê ali no alto, nós temos ali, parece um tanque, ali é um trocador de calor, é um trocador casco e tubo, só que a função dele ele é um dessuperaquecedor do gás de descarga. Então o que acontece? Essa linha vermelha aqui, que está entrando naquele trocador de calor, é a linha de descarga do equipamento, antes de ir para o condensador. Então essa linha vai estar trabalhando ali por volta de 80, 90 graus. E qual que é a função principal? Você aproveitar esse calor que vai ser jogado fora no equipamento para esquentar uma água que você possa usar no processo. Geralmente é muito utilizada em limpeza, então se você tem um frigorífico, uma indústria de alimentos, você tem que fazer o processo de limpeza, você pode aproveitar esse calor desperdiçado pelo equipamento para gerar água quente, e aí essa água quente você usa no processo. E o melhor de tudo, né? Você tem água quente a um custo negativo, digamos, porque você está aproveitando um calor
que ia ser jogado fora do equipamento e você ia gastar energia para jogar esse calor fora, porque no condensador você tem ventiladores, se for torre de resfriamento você tem bomba, então você ia gastar energia para jogar esse calor fora, você aproveita ele para aquecer a água que você vai usar na sua limpeza, sem ter nenhum custo de energia. Então é uma solução bem legal, e aí até mesmo as bombas de circulação, vocês podem ver aqui, nós temos 2 bombas pequenas, essas bombas já saem aqui no equipamento justamente para facilitar. Então ela capta a água do tanque, passa no trocador e devolve num tanque. E aí depois você faz sua linha de água quente. Então esse aqui é um opcional bem legal que essa máquina tem também. Fora isso, nós temos os opcionais de tecnologia, né? Então neste equipamento especificamente nós temos inversor de frequência no primeiro compressor. Então ele não fica só ligado ou desligado, ele é como se fosse um ar-condicionado inverter. Então ele vai acelerando ou desacelerando o compressor de acordo com a demanda térmica. Esse é um ponto muito importante, né? Quando você tem uma câmara fria, a sua demanda térmica ela não é constante. Vai variar de acordo com a temperatura ambiente, de acordo com a sua movimentação, de acordo com vários fatores. E aí o equipamento ele se adapta. Então ele vai ligar o primeiro compressor, vai acelerar ele até uma certa velocidade. Se ele vê que essa velocidade já atende a sua demanda, ele vai se manter ali. Chegou na velocidade máxima, ele falou, opa, sozinho eu não consigo dar conta. Ele vai mandar ligar um segundo compressor. E ele vai estar sempre fazendo aquele ajuste fino da capacidade. Então você está sempre com o equipamento no ponto ideal de operação. Então esse equipamento aqui ele tem esse opcional. Para controle de capacidade nós temos 3 tipos, tá? O on-off, que é o modelo mais básico, que basicamente você tem 3 compressores. Você liga e desliga eles, claro que de modo automático, tá? É o CLP que determina quem vai ligar ou desligar, mas você liga e desliga ele de acordo com a sua demanda. Depois você tem o sistema que nós chamamos de Vari-Step. O Vari-Step são válvulas de controle de capacidade. Então, por exemplo, nesse compressor nós temos 3 cilindros. O que o Vari-Step faz? Ele vai fechando e abrindo o cilindro. Isso são pulsos rápidos, tá? Nós estamos falando em pulsações aí de 1 Hz, a gente está falando mais ou menos 1 vez por segundo, tá? Ele faz essa pulsação e ele vai controlando a capacidade do compressor. É um sistema muito eficiente para fazer esse controle de capacidade. Mais eficiente ainda é o inversor de frequência, que aí atua diretamente na rotação. Então são esses 3, on-off, Vari-Step ou inversor de frequência. Nos demais compressores, né, que nós temos aqui o compressor 2, 3, indo até 5 compressores, nesses demais compressores você pode fazer a partida via PW, que nós chamamos, né, que seria a partida dividida. Então é uma partida onde ele funciona com 2 contatoras basicamente e ele faz uma partida aliviada. Ou você tem a opção, como é o caso desse equipamento aqui, de fazer a partida via Soft Starter. O Soft Starter é uma chave de partida que ele parte em rampa. Ele liga o compressor e vai acelerando gradativamente até chegar na rotação. Isso aí são coisas que ajudam muito na eficiência energética, né? Aumenta a vida útil do compressor, porque você tem uma partida mais leve, exige menos da parte mecânica e elétrica do compressor e também exige menos da sua rede elétrica, porque você não tem aquele pico alto de consumo. Em termos de controle, como eu falei, nós temos o núcleo DX, que é o PLC central, que todas as informações do equipamento vai para ele, e você tem uma tela touchscreen de 7 polegadas que é extremamente simples e fácil de mexer nela. Inclusive, se você quiser entender melhor como funciona o nosso PLC para skids de compressores, dá uma olhadinha aqui embaixo que eu vou deixar na descrição, que é um vídeo específico sobre o núcleo DX, que é o nosso sistema de controle de racks, de skids multicompressores, e também tem um outro que é do núcleo FS, que é o nosso sistema de controle de chillers, tá? Então dá uma olhadinha aqui se quiser entender melhor, que é um sistema bem interessante. E um terceiro item aí de controle é a parte do condensador. Todo o controle do condensador, mesmo esse condensador sendo externo, o controle todo já fica no nosso painel. Então se você vai trabalhar com ventiladores por step on-off, toda a alimentação já sai aqui do nosso quadro, proteção, controle é feito pelo nosso CLP. Você tem a opção já de trabalhar também com ventilador EC, os ventiladores eletrônicos. Tá? No caso dos ventiladores eletrônicos também já sai toda a ligação daqui do nosso painel, sinal de velocidade, sinal de acionamento, tudo isso já sai aqui diretamente do nosso painel. Ou você tem a opção de trabalhar com inversor de frequência, por exemplo. Ou, se for condensador a água evaporativo, você tem as bombas e os ventiladores, tá? Então, já sai um skid prontinho de fábrica, você liga a sucção, linha de líquido e acabou, tá pronto para você trabalhar. Bom, pessoal, é isso. Queria aproveitar aqui que a gente está na feira, está bem iluminado, o equipamento está bem bonitinho, limpinho,
para mostrar para vocês mais um equipamento nosso. Se quiser saber mais sobre equipamentos nossos, nós temos uma playlist específica de equipamentos, que aí nós vamos fazendo vídeos sobre os equipamentos, é bem interessante para conhecer mais. Se ficou qualquer dúvida, não deixa de deixar aqui embaixo nos comentários que a gente responde, é sempre um prazer. Obrigado e até a próxima.